Fala aí, meus queridos, hoje eu quero falar sobre o Nenite, tá? Exatamente, sobre o Nenite. Alguns pronunciam como Nenite ou Ninite, independe de qual seja a pronúncia, gente. O que faz esse camarada aqui? Ele faz isso. Ele pega, por exemplo, uma cidade em escala real, como essa cidade de 100 GB, totalmente gratuita lá na Store da Epic, tá? 100 GB e totalmente gratuito em escala real, que é o cross de São Paulo, Los Angeles, Nova York. Tanto que 95% dos prédios aqui que tem em São Paulo são similares a esses prédios, 95%. Isso se dá porque eles se formaram na mesma faculdade. Para quem não sabe, arquitetura, não existia a faculdade de arquitetura aqui no Brasil quando os prédios foram erguidos, para quem não sabe, tá? Principalmente os prédios aqui de São Paulo. Isso se dá porque o pessoal se formou lá fora, se formou em Nova York, se formou em Londres, se formou em Paris, etc e tal. Então como é que funcionava? Você se formava lá fora e implementava aqui, ponto. Não existia faculdade ainda, tá? A faculdade de arquitetura é até uma coisa nova, é o antigo desenho técnico que foi se aperfeiçoando e evoluiu, e aí o pessoal acabou. Resumindo, todo mundo às vezes acha que, poxa vida, que a arquitetura sempre existiu. Não, a profissão arquitetura existe há milênios. O arquiteto já existia isso desde na época do Egito Antigo. Mas faculdade no Brasil é coisa nova, tá? Então o pessoal se formava lá fora, em especial nos Estados Unidos e Inglaterra, e trazia para cá. Por isso que a nossa arquitetura aqui de São Paulo é muito parecida com a de Nova York. E por que eu tô falando isso? O Nenite, gente, ele faz o seguinte, ó, que é esse camarada aqui, ó. Ele calcula, por exemplo, digamos que uma cidade em escala real como essa aqui, que as texturas são em 8 e até 16K, tem pelo menos por baixo 100 trilhões. Eu não falei 100 milhões, nem bilhões, eu falei 100 trilhões de polígonos. E aí ficaria muito pesado, ficaria quase que inviável você tentar, poxa vida, trazer isso aqui para rodar no computador. Inclusive, como eu já disse, a cidade está totalmente de graça lá, você pode usar para os seus trabalhos de externas, para contextualizar a parte de urbanização, principalmente você que trabalha com fachada, não importa repartição pública, privada, poxa vida, independe do que você vai fazer, principalmente aí projetos aí, seja de casa de alto padrão, ou enfim, condomínio residencial, loteamento, etc. É muito show e você pode usar, tá bom? Beleza? Só dica aqui. Mas enfim, o Nenite ele pega esses 100 trilhões e transforma em algo em torno de 500 milhões ou até 500 mil. Como é que ele faz isso, Edward? Simples, ele faz como se fosse um algoritmo, tá, gente, de inteligência artificial, tá? Sim, a Unreal Engine possui vários algoritmos de inteligência artificial. Ah, tá achando que isso é novo? Não, ela já tem, já faz um bom tempo. O Nenite ele escaneia, quando você importa o ambiente, não importa se pelo DataSmith, inclusive o Nenite você pode ativar ele dentro da Unreal Engine. Digamos que você não ativou. Normalmente você não ativa quando você importa. Mas você trouxe, digamos que... E isso tem o que a ver com você? Muito, porque muitas vezes você fica com receio, e eu entendo vocês usam muitos blocos BIM, né? E muitas vezes vocês falam, Edward, eu sei que a Unreal tem uma plataforma com mais de 1 milhão de blocos gratuitos, mas tem um tipo de planta que para a parte aqui de urbanização do meu trabalho, ou para a parte aqui de decoração, estou fazendo, sei lá, mesmo que um trabalho pequeno, digamos que você está fazendo aí, e inclusive para quem não sabe, lojas de franquias como Boticário, Cacau Show, Vivo, essas lojas, quem faz o design das internas são arquitetos, tá? Só para quem não sabe disso, tá ok? Aí você vai fazer, sei lá, Edward, estou fazendo um projetinho aqui de uma loja comercial no bairro XYZ, e eu preciso colocar um tipo de planta que não tem tudo bem que a Unreal tem 1 milhão de blocos gratuitos, mas o tipo de planta que eu preciso colocar não tem, mas no meu bloco BIM eu tenho esse tipo de planta, seja lá ele vindo oriundo aí, made in SketchUp, TZ Max, independe, tá? E eu quero usar ele, só que ele é muito pesado, ele tem, sei lá, 30 milhões de polígonos. O Nenite faz esses 30 milhões virarem 30 mil. E aí ele otimiza o processamento, porque o cálculo, como é que funciona o algoritmo? Ele escaneia quando você habilita, você importou normal, vai vindo, inclusive se você importar pelo DataSmith, ele já otimiza. DataSmith é um plugin já ativo dentro da Unreal, tá? Aí quando você importa o seu modelo 3D, que já tem 30 milhões, ele já otimiza, por exemplo, para 100 mil. De 30 milhões para 100 mil. Aí você habilita o Nenite, já cai para 30 mil. Você pegou... Você entendeu? Ele otimiza não é só os polígonos 3D, mas as texturas, que o termo correto são materiais, tá? São substâncias. Então ele otimiza tudo, sem perda disso aqui, do cálculo em tempo real de luz e projeção de sombra. É isso que ele faz. Cara, e assim, é um lance muito inovador. Essa IA é nova, tá? Ela tá com mais ou menos aí 1 ano.
É com mais ou menos um ano. E ela é muito mão na roda, porque aí o que acontece? Que eu vejo que o pessoal é muito apegado aos seus blocos BIM, muita gente construiu suas próprias bibliotecas ou criou suas próprias bibliotecas ao longo de muito tempo. Às vezes a pessoa trabalha anos e anos com Revit, SketchUp, 3D Max e por aí vai, e muitas vezes você está querendo trazer até um bloco BIM, por exemplo, sei lá, você quer trazer aí de pessoal que trabalha com engenharia, você tem um maquinário lá, e normalmente modelos 3D de máquinas tem zilhões de polígonos. E tudo bem, eu entendo. E o que é legal, o Nenite ele faz isso, ou Nenat, ele faz isso. É otimizador. Se você não quer ficar chamando pela pronúncia, chama de otimizador. Esse otimizador, ele escaneia, ele calcula e ele otimiza para deixar bem leve e rodar tranquilo no seu computador. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque ele pega faces repetidas e calcula como uma coisa só. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos ver aqui um exemplo prático. Uma árvore. Uma árvore tem zilhões de folhas, mas todas as folhas são praticamente iguais. Então, ao invés de eu calcular folha por folha, na hora de processar na sua RTX, na sua placa, que tem que ser RTX, tá? Na sua placa de vídeo aí 3D, ao invés de ele calcular todas as folhas, ele calcula como uma e aplica não só suavização, mas aplica o processamento para incidência de luz e projeção de sombra ser aí calculado por igual em todas as outras folhas, e isso otimiza muito o processo. Tudo isso sem perda de performance, tudo isso sem perda de qualidade, mantendo no ultra high quality, entendeu? Não é uma gambiarra, foi criado justamente para isso. Para que você, por exemplo, aqui, é só principalmente para terrenos. Digamos que você vai trazer a topografia, você que trabalha com loteamento, você vai trazer a topografia de um terreno. Tudo bem, tá na boa. Ele vai pegar o terreno, ele vai falar, poxa, aqui tem uns 100 milhões, tem muito polígono que é repetido, tá? Que tem aí as medidas proporcionais e que dá para eu distribuir, óbvio que a iluminação, a luz, ela vai irradiando e ela vai se distribuindo com base na posição de cada polígono. Porém, o cálculo da mesh, da malha, ou seja, do polígono em 3D, que é composto de vértices, arestas e faces, é feito por igual. Você entendeu? É mais ou menos como se eu estivesse espelhando polígonos similares e calculando como se fosse uma coisa só, porém distribuindo ele, permitindo a distribuição dele, a renderização em tempo real, com a otimização da luz, absorção da mesma e projeção da sombra quando existe. E aí faz toda a diferença, né? Aí ajuda pra caramba. Então é isso, o vídeo de hoje eu queria estar passando essa dica para vocês do Nenite. E assim, para habilitar ele é tão fácil quanto habilitar o Lumen. E junto com o Lumen, porque qual é a diferença? O Lumen, ele é iluminação global em tempo real, ponto. Vai ter iluminação global em tempo real. E trabalhando em conjunto com o Nenite, você consegue não só ter uma otimização, por exemplo, aqui, uma otimização, e não importa se a gente está falando de internas, externas, porque o que acontece? Você pega, por exemplo, você consegue inclusive ter aí uma otimização por Ray Tracing, que você consegue utilizar Ray Tracing junto com o Lumen na Unreal Engine. Isso é muito legal, entendeu? Então você consegue ter uma leitura e um processamento rápido do seu ambiente sem perda de performance, tá? E uma coisa também que eu queria falar para vocês, para quem não sabe, a Unreal Engine você pode modelar do zero dentro dela. Você não precisa, você pode trazer o seu projeto, obviamente tem integração nativa com o Familiar Autodesk e outros programas, como aí o SketchUp e por aí vai, Blender, etc e tal, mas o que acontece é que se você quiser, você pode modelar e eu vou ser bem direto com você. A Unreal, em termos de modelagem, é mais fácil do que o SketchUp. Se você acha o SketchUp fácil, é muito mais fácil, tá? É mais fácil que o Blender, SketchUp, é mais fácil que o 3D Max. E olha que eu uso o 3D Max desde a primeira versão, ou seja, a gente está falando de 88, tá? 1988, que foi o primeiro programa 3D no mundo, foi o 3D Max. Aí o pessoal aos poucos foi deixando, porque o Max ele nasceu para o setor arquitetônico, o pessoal foi deixando as pranchetas, esquadros e compassos de lado, que antes era tudo lá na mesa de desenho arquitetônico, né? E foi aos poucos migrando pro 3D, né? Fazendo aí as coisas aí através do 3D Max. Então, assim, o resumo é muito mais fácil fazer na Unreal e sim dá para fazer o caminho ao contrário. Dá para você mandar o seu projeto que você fez na Unreal, que você modelou e compôs tudo pro Max, pro 3D Max, ou o contrário. E também dá para você, tudo que você fizer aí, dá para você exportar em formato FBX, que é o formato universal aí, que todo programa 3D importa e exporta FBX. Isso é universal, tá? Independe de qual seja o programa 3D, tá? Então, isso é muito legal, porque aí você consegue ter praticidade. Principalmente você que trabalha aí com áreas urbanas, você trabalha aí com externas, poxa vida, você tem que fazer, que nem aqui, aqui tem um monte de vegetação, pessoas andando, isso aqui são avatares, tá? Aqui são avatares do Anima 4D,
ok? Ó, só para que vocês vejam, ou digamos que você vai usar os avatares do MetaHuman, que é também da mesma fabricante da Unreal Engine. Ó, você vai fazer um residencial desse aqui, gente, pô, o Ninety junto com o Lumen vai... Coisa linda de pai, entendeu? Vai otimizar de forma rápida, não vai ficar aquela coisa travada. E eu não estou falando só para renderização, eu estou falando para o simulador, porque quem usa o Unreal Engine usa o quê? Usa como simulador, né? Tudo bem, você pode renderizar a imagem, vai, beleza, renderiza imagem, renderiza vídeo, tá na maior, tá numa boa. Mas aí você consegue otimizar tudo com o Ninety. Você entendeu? Ó, que nem vocês estão vendo. Você consegue estar aí não só otimizando todas as camadas em questão de iluminação e projeção de sombra, como você consegue até ter um ganho de performance de até 82%, que é muito bom. 82% é muita coisa, entendeu? Então, assim, o que eu sugiro para vocês? Principalmente, ó, que nem esse projetinho aqui, toda a externa é do Google Map. A Unreal, para quem não sabe, tem integração com o Google Map. Você consegue jogar lá longitude, latitude, ele carrega todo o ambiente, porque às vezes você vai pegar um canteiro de obra que nem esse. Opa, você tá entendendo onde eu estou encaixando a importância do Ninety? Aí você vai pegar um canteiro de obra que nem esse e você vai modelar, ou você vai trazer o modelo 3D e vai precisar criar o que? Um simulador com brilho, com reflexo, com ray tracing e tudo mais, que nem você está vendo aqui dentro da Unreal Engine. Ou seja, eu estou aproveitando o contexto, a parte de urbanização, e estou aqui fazendo a modelagem 3D, seja para o Unreal Engine ou tendo trazido aí de um programa 3D para poder estar compondo o ambiente. E aí, para tudo ficar mais leve, para o processamento rolar muito mais suave, eu uso o Ninety. E aí o cálculo, ou seja, o otimizador, e aí o cálculo é muito mais rápido, muito mais prático, e aplicando aí a iluminação pelo Lumen, mais se eu quiser também em conjunto com o Ray Tracing, se eu quiser, vai ficar show de bola, vai ter otimização, entendeu? Então, principalmente para você que não tem uma placa de vídeo de ponta de última geração, é muito jogo, entendeu? E mesmo você que tem uma placa de vídeo, sei lá, já uma RTX 4090, 5010, 7020, não importa em qual modelo estejamos de última geração de uma placa de vídeo, que hoje uma top de linha a gente sabe que é 20 mil reais ou até mais, o fato é que usar o Ninety para esse tipo de projeto ajuda muito na performance, porque você vai criar um simulador e não vai ser um simulador não para rodar na sua máquina, vai ser um simulador para rodar na máquina do cliente, correto? Então, se você vai entregar um produto final, você tem que otimizar o projeto para que ele rode suave na máquina do cliente. Pegou a visão? E aí aquela coisa, ó, que nem vocês estão vendo, ó, projetos que esse, ó, olha a vegetação, o vento tremulando, isso aqui não é animação não, gente, isso aqui é física aplicada da Unreal Engine, essas folhinhas caindo, olha só, isso tudo vai rodar de forma muito rápida e suave com o Ninety, tá bom? Então, tá aí a dica de hoje para vocês, fiquem à vontade para estar entrando em contato conosco, tirando dúvida, então lá no grupo da Camaleão, tô deixando o link aqui abaixo, tá ok? E você que tem aí o desejo em relação a ambientes externos, que, poxa vida, quer fazer para a área de urbanização, para a área de fachada, para a área de externas, etc e tal, tô deixando o link aqui do curso de Unreal Engine, ambientes externos, que inclusive lá a gente ensina a trabalhar não só com o Lumen, mas com o Ninety também, tá ok? Vai ser um prazer enorme ter você junto conosco, acesse as aulas demonstrativas aqui, e sim, o Ninety também pode ser utilizado para internas, como eu já disse, muitas vezes você vai trazer algum, por exemplo, uma luminária dessa aqui no seu bloco BIM, aí você vai trazer e ela tem, sei lá, 80 milhões de polígonos. O Ninety vai otimizar isso aqui para tipo uns 30 mil, 40 mil. Pegou a visão? Então tá bom. E sem perda, e ó, tem muito brilho e reflexo, né? Principalmente tudo que envolve vidro, né? Beleza, gente? Não deixe de se inscrever no canal, foi um prazer enorme estar compartilhando essa dica mais com vocês, tá bom?